Dê uma salva de palmas para Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Louvado seja Deus. Quero vos saudar os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Hoje é dia de milagre, hoje é dia da nossa primeira campanha, o primeiro dia de campanha, que tem como título os 7 milagres do Evangelho de João, né? E hoje é o primeiro dia, dia 28, né? E vamos aí ter 7 quarta-feiras para a glória de Deus. E hoje eu e a irmã Lenilda e o irmão Wellington estivemos nessa responsabilidade juntamente com esse grupo bonitos de levita da casa do Senhor, né? Contando aí sempre com a ajuda do Fábio, que fez esse cartaz bonito, Deus abençoe, né? Com auxílio aí da irmã Júlia também aqui no louvor, irmão Wellington. Então Deus abençoe cada um dos irmãos que estão cooperando para a glória de Deus. Se preocupa não que o teu dia está chegando, viu? Fica na brecha que Deus quer te usar para proclamar esse evangelho nessa cidade. E eu tenho certeza que o melhor de Deus ainda está por vir. Amém? Graças a Deus. Eu quero pedir que você, por gentileza, fique de pé. Nós vamos ler a palavra de Deus nessa noite, onde nós vamos ser muito breve, irmãos. 8h30 a gente já vai estar finalizando, né? Assim é o que o Senhor colocou em nosso coração. Eu quero ler com você lá em João, lá no capítulo 2, né? O primeiro milagre de Jesus. O Evangelho de João, ele relata apenas 7 milagres. Não tem 6, não tem 8, são apenas 7 milagres de Jesus. E tendo em vista isso, estamos trabalhando, Deus colocou no nosso coração. E João, lá no capítulo 2 e o versículo 3 apenas, eu quero ler com os irmãos. João 2 e 3 diz: E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm vinho. Amém? Repita comigo: eles não têm o vinho. Amém? Então permaneça de pé, nós vamos orar pela palavra e pelas ofertas que foi depositada na casa do Senhor. Soberano e maravilhoso Pai, em nome de Jesus eu chego na tua presença nesta noite para te glorificar e exaltar o teu nome, porque tu és digno do nosso louvor e da nossa adoração. Pai, eis aqui os teus filhos que vieram, meu Deus, nessa noite ofertar, meu Deus, a tua casa, ao teu tesouro. Trouxeram, meu Deus, aquilo, meu Deus, que é necessário para o mantimento da tua obra. Mas, Senhor, a oferta que eu sei que tu sagrada é aquela de coração, é o sacrifício vivo. Talvez, meu Deus, nessa noite tenha chegado alguém aqui que não queria, porventura, estar neste culto, mas mesmo assim ela lutou, relutou para estar aqui nessa noite te adorando. Então recebe essa oferta de louvor, recebe esse sacrifício, Senhor. Fala conosco, meu Deus, porque precisamos ouvir na tua palavra, onde vamos falar dos teus milagres, Senhor Jesus. Continua e permanece em nosso meio, para a honra e a glória do teu santo nome, Jesus. Eu te agradeço e te louvo. Amém? Tome seu assento dando glória a Deus bem alto aí que eu quero ouvir. Amém. Eu já fiquei muito feliz hoje nessa noite. Tive o prazer e a honra de receber ali nosso querido irmão Ricardo, que está conosco. Deus abençoe. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Tu não é visitante, tu já é da casa. E receba meu abraço mais uma vez. Que Deus te abençoe. E o meu querido amigo, meu irmão Maicon, que está conosco aqui, né? Está estudando muito, mas Deus hoje concedeu a graça dele estar aqui. E estou muito contente por você ter chegado, irmãos. Estou muito contente por você ter chegado, porque eu tenho certeza que Deus tem algo a falar ao teu coração nesta noite. Amém? O tema da mensagem, a qual o Senhor colocou no meu coração, é o seguinte: é um tema um pouco longo, mas nós vamos entender por quê. Amém? O tema da mensagem é: o melhor de Deus ainda está por vir. Então, estamos começando essa campanha hoje, falando do primeiro milagre de Jesus no Evangelho de João. Primeiro milagre de Jesus, então vamos ter aí mais 6, né? Então o tema é bem apropriado, bem sugestivo, para que você entenda que o melhor de Deus que passou, já veio e tudo, mas o melhor de Deus ainda está por vir na tua vida. Amém? Então hoje é só o começo, porque a palavra que nós lemos aqui fala de um casal, né, de um casamento, a qual Jesus, a sua mãe e os seus discípulos, eles foram convidados a estar nesse casamento. Mas para nós podermos entrar nessa mensagem, eu quero voltar um pouco com você, porque a Bíblia já no primeiro versículo do capítulo 2, ele diz assim:
E ao terceiro dia, fizeram-se umas bordas em Canaã da Galiléia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi convidado Jesus e os seus discípulos. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. E disse Jesus: mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. Então, querido, para entender, quando a Bíblia diz, e ao terceiro dia, nem que terceiro dia é esse? É porque 2 dias atrás, Jesus havia se batizado, estava começando o seu ministério. Então, João, quando ele escreveu o seu evangelho, o evangelho de João, ele foi destinado à igreja. Os outros evangelhos foi destinado aos romanos, aos gregos, mas o evangelho de João, ele foi destinado a nós, a igreja de Cristo. Então, os outros evangelhos, Mateus, Lucas e Marcos, você vai observar que eles vêm falando da genealogia de Jesus, dos seus familiares, da descendência, vem contando toda a história. Mas no evangelho de João é diferente, ele escreve direto para a igreja. E já no primeiro capítulo ele já começa dizendo: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então ele já começa apresentando a igreja, ele não tem rodeio, ele não perde tempo com isso. Então o autor, ele foi muito feliz. Então quando a Bíblia no capítulo 2 dizia: ao terceiro dia foi convidado Jesus e a sua mãe e os seus discípulos para estar nessa festa, nas bordas que ele chama, na festa. Então, porque 2 dias antes ele tinha se batizado lá no Jordão, do profeta João Batista. Então, quando João Batista, ele chegou e batizou Jesus, Jesus saiu caminhando, saiu naquele momento ali. Aí Filipe e André começou a acompanhar Jesus. E quando eles começaram a acompanhar Jesus, Jesus olhou para trás, olhou para eles, e eles ali seguindo, Jesus caminhando, aí olhou para ele e disse: que buscais? Ou seja, o que é que vocês querem atrás de mim? Aí eles disseram: mestre, onde moras? Aí Jesus fez um convite para eles, disseram: vem e vê. A Bíblia diz: vinde e verde, ou seja, vem e vê onde eu moro. Olha que convite maravilhoso. Então eles foram acompanhando Jesus, ele saiu na sua caminhada. Lá na frente Jesus vai encontrando outros discípulos, até chegar em Natanael, que era amigo de Filipe. Aí Natanael chega para Filipe, novo convertido, e o novo convertido está naquele primeiro amor, e quer logo pregar a palavra. Aí quando ele viu o seu amigo Natanael lá sentado, ele disse: Natanael, nós achamos o Messias, aquele que Moisés escreveu na lei, que os profetas tanto falam. É ele, Jesus de Nazaré, filho de José e de Maria. Natanael, que era daquele crente que estava vigilante mesmo, e disse: porventura, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Aí Filipe, irmão, ele repete aquilo que Jesus falou para ele. Aí Filipe disse: Natanael, vem e vê. Quando Filipe diz isso, Filipe estava pregando totalmente, não vou dizer totalmente errado, mas ele estava equivocado em algumas coisas, porque Natanael estava lendo todo dia o Antigo Testamento, o Torá, o livro, ele estava à espera do Messias, e ele sabia que o Messias não ia sair de Nazaré, porque onde você nasce, você é natural daquele lugar. Eu nasci em uma cidade bem próxima, Ouro Branco. Então alguém me perguntar hoje, eu estou aqui: irmão, o senhor é de onde? Aí eu digo logo: olha, eu nasci lá em Ouro Branco, passei um tempo em Maceió e agora estou por aqui, mas o que vale é onde você nasceu. Então Natanael, ele tinha na sua mente, irmão, que o Messias, o Jesus prometido, o Filho de Deus que vinha salvar o mundo, ele não saía de Nazaré. E Filipe disse: Jesus de Nazaré, e a gente conhece Jesus por Jesus de Nazaré, mas Jesus nasceu aonde? Em Belém. Então foi quando Natanael disse: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Se Filipe dissesse: olha, ele vem de Belém, aí era uma outra história. Mas entenda onde eu quero chegar. Então esses discípulos, eles foram para a casa de Jesus, e a Bíblia diz que Jesus, ele foi convidado aí nesse casamento. Já chegaram na festa, Jesus começa seu ministério ao terceiro dia. Ao chegar na festa, querido, quando você organiza uma festa de casamento, igual tivemos uma aqui recente do presbítero Jadielso, da nossa querida irmã Júlia, você quer convidar aquelas pessoas que você gosta, aquelas pessoas que você tem uma aproximação, os familiares, alguns parentes. Alguns estudiosos dizem que esse casal que Jesus foi para o casamento era parente de Maria, mãe de Jesus. Não posso afirmar, porque quando a Bíblia se cala, eu não posso falar quando a Bíblia se cala.
mas segundo algumas pessoas dizem que eles eram muito próximos. E por Jesus estar no casamento, creio que era amigo desse casal, tinha alguma coisa por aí. Então o que é que acontece? Esses noivos, eles organizam a festa, pensam em tudo, em todos os detalhes. E o casamento naquela época não era nos dias de hoje. Hoje é 2 horas, 3 horas, 4 horas, se a noiva for daquelas que atrasa muito, e os convidados já ficam querendo ir embora. O casamento naquela época, ele durava, dependendo das condições, 5 dias, era uma semana de festa. Já pensou? Você ir para um casamento, passar uma semana de festa, não podia faltar nada. Então já no primeiro dia, Jesus chega na festa, e aí se depara com essa situação que nós lemos. O vinho acabou. A festa ali, a alegria da festa, porque o vinho era sinônimo de alegria. O vinho era sinônimo, é como você chegar numa festa e não ter comida. A festa não tem jeito, mas a gente vai para a festa pensando na comida. Então, o vinho ali naquele momento era a alegria do casamento. Ou seja, acabando o vinho, irmã Cícera, acabava a alegria da festa. E olha só o vexame dos noivos, que vergonha eles não iriam passar, né? Mas eles escolheram com muita qualidade, com muita responsabilidade, os convidados. Eles analisaram a lista do topo ao final, e no meio dessa lista estava Jesus. Aí por isso que eu disse para você, olha, o melhor de Deus ainda está por vir. Aí o irmão Wellington diz, e por onde Jesus passa, o milagre acontece. Se você crê assim, diga glória a Deus, porque é verdade, aonde ele passou, o milagre aconteceu. Na casa, no casamento que Jesus chega, o milagre acontece, basta ele ser convidado. Então a Bíblia, ela nos traz esse primeiro milagre de uma forma muito responsável e de uma forma santa e de uma forma profética. Se os irmãos observar minhas orações, todas as vezes que eu vou orar, eu gosto de citar o quê? A família. Porque, irmão, a família é a base de tudo. Olha, a família é o eixo de tudo. A palavra de Deus diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Mas a família, querido, está bem próxima. A família é tudo, entendeu? Então, o que é que acontece? Jesus escolheu um lugar estratégico para ir. Estava tudo na sua programação, estava tudo dentro do projeto, Jesus estava dentro do projeto daqueles noivos. Mas, o que é que acontece para avançar na mensagem? Eles chegaram a uma situação em que o seu casamento não tinha vinho. E vinho era a alegria do casamento, ele só tinha água. Aí para prender a tua atenção, eu peguei aqui uma jarra de água. Aí veja só. A água, nós sabemos que ela não tem cheiro. A água, ela não tem sabor. E ela não tem cor. Ela está dentro de uma jarra de vidro. E se você está aí meio distante, você pode até nem perceber a diferença. Então o que aqueles noivos, aquele casal tinha, era apenas água, não tinha mais aquele vinho, o vinho da alegria. Aí Maria, que por ser próxima desse casal, ela começou a observar, porque quando a gente vai para a festa, a gente é convidado, a gente quer ficar lá sentadinho só esperando que vem para a mesa. Mas Maria, mãe de Jesus, ela estava curiosa, ela queria dar uma olhada lá como é que estava a arrumação, e aí ela observou que as talhas estavam vazias. O que é talha? Talha era tipo isso daqui que eu trouxe também, os irmãos não me compreendam mal, daqui a pouco você vai entender. Os irmãos vão dizer, é um pote, não é uma talha. Mas talha, irmãos, era um tipo de vaso grande, que servia para a purificação dos judeus. Então era colocado ali o vinho. Só pessoas autorizadas iam pegar aquele vinho. Então era parecido com isso daqui, não era desse tamanho, era muito grande. Porque a Bíblia diz, em João, lá no capítulo 2, onde nós estamos pregando, que essas talhas, elas cabiam, era em média de 180, tinha talha que cabia 80 litros, tinha talha que cabia 100 litros, e tinha algumas que cabia 120, 160, isso dependendo do seu tamanho. Então eu trouxe para você entender mais ou menos o que era uma talha, não era assim, mas era bem parecido, que era de pedra, de algum material daquela época, de uma argila muito boa,
Então estava lá as talhas também, mas estavam o quê? Elas estavam vazias, porque o vinho acabou. Então imagine que Maria começou a se esticar lá, observou, aí chegou para Jesus e disse: rapaz, a festa desses noivos está comprometida. O vinho acabou. Jesus, que vexame. E Jesus bem calmo. Jesus assim de uma maneira bem solene naquela festa. Estava lá dando uma passeadazinha, olhando para os convidados. Aí Maria chegou para ele e disse: meu filho, eles não têm mais vinho. Jesus olhou para ela e disse: mulher, o que tenho eu contigo ainda não é chegada a minha hora. Aí algumas pessoas dizem que Jesus desprezou Maria. E eu costumo dizer, Maria não era santa, mas Maria era crente, irmão. Porque para estar do lado de Jesus tem que ser crente. Maria era uma das mais crentes que foi escolhida pelo Espírito Santo para que na casa dela nascesse o Messias. E o Messias só nasce na casa de crente que tem compromisso com Ele. Então Jesus olhou para ela e disse: mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegar na minha hora. Você pensa que Maria foi reclamar? Não foi. Maria chamou os serventes, chamou os servos, o presbítero Jadielson, e disse o seguinte: olha, fazei tudo quanto ele vos disser, pode fazer. Maria estava reconhecendo e naquele momento adorando a Jesus. Maria estava declarando, dizendo: faça tudo quanto Ele vos disser, porque Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a vida, e eu tenho certeza que Ele está nessa festa, Ele não vai decepcionar. Faça tudo o que Jesus te mandar. Deus maravilhoso. Faça tudo quanto Jesus te mandar. Tudo quanto Ele vos disser, você vai fazer. Jesus deu uma olhada para os serventes. Eu creio que quando ele olhou essa conversa que Maria falou, aí Jesus olhou para um lado, para o outro, deu uma olhada nas talhas e não tinha nada. Aí ele, muito simples, mandou, ele chegou e disse: olha, chamou os serventes lá e disse: vocês aí, enche essas talhas de água. E a água eu mostrei para você aqui. Para que Jesus encher aquelas talhas de água? A água não tem cheiro, a água não tem sabor, a água não tem cor. E às vezes o nosso casamento, a nossa família, o nosso projeto familiar está como a água. Não tem alegria, não tem cor, não tem mais aquele sabor, porque o vinho, ele tem sabor e era o motivo da alegria daquele casamento. Quantas vezes nós nos deparamos com situações em que nosso casamento está igual à água, mas por onde Jesus passa o milagre acontece, e o melhor de Deus ainda está por vir na minha, na tua vida. Se você crê assim, levante a sua mão e dê um glória para Ele e diga: eu creio, Senhor, no teu milagre. Aí as talhas, irmão, as talhas estão lá, seus cantinhos, quietinha lá. Aí o servente começa a encher, pega as talhas, colocou toda a água, obedecendo a ordem de Jesus. Se eles obedeceram aquilo que Jesus tinha mandado, então algo de diferente poderia acontecer. Porque quando eles colocaram lá, quando eles colocaram, na mesma hora que colocaram, Jesus disse: pega agora e leva lá para o mestre-sala. Quando eles levaram aquela água, aquilo que era água para o mestre-sala poderia ser um padrinho da festa, poderia ser alguém muito importante, alguém, irmã Cícera e diaconisa de Leão, alguém que entendesse de vinho. Porque Jesus, irmão, quando ele faz bem feito. Ele não faz para deixar dizer está mais ou menos, não. Quando ele chega para fazer, ele faz com verdade, com justiça e com poder, porque ele pode, porque por onde ele passa, o milagre acontece, e o melhor de Deus ainda está por vir.
Aí os serventes, obedecendo a voz de Jesus, colocaram lá o vinho. Só que quando eles vão pegar, olha o que acontece. Eles colocam aquilo que era água, aquilo que não tinha cheiro, aquilo que não era milagre, nas mãos de Jesus, muda. Aquilo que não está tendo graça na tua vida, entrega ao Senhor que vai mudar, e Ele vai transformar, vai virar o cativeiro para te dar vitória, em nome do Senhor Jesus. Se você crê, glorifica. Se você crê, adora Ele nesta noite. Engrandecido e louvado, exaltado seja o nome do Senhor, de entrar no nosso casamento, de entrar nas nossas empresas, de suprir as necessidades da nossa família, porque onde Ele está, o milagre acontece. Às vezes nós acomodamos e murmuramos, reclamamos direto, e Jesus diz: deixa eu entrar no teu casamento, eu quero ser o convidado para entrar na tua casa, mas você não entende, você não adora, você não busca. Oh Espírito Santo, eu sei que tu não mente, eu sei que tu não mente, o Espírito da verdade. Eu sei que tu está nesta noite, eu sei que o teu melhor ainda está por vir. Aleluia. Convidar Jesus para entrar na nossa casa, convidar Jesus para estar no nosso casamento, é a certeza de que a alegria não vai acabar, é a certeza de que nossa família vai estar firmada no Senhor, é a certeza de que Satanás não tem poder para destruir de maneira nenhuma, porque aquilo que não tem graça, aquilo que não tem cor, aquilo que não tem cheiro, Jesus Ele muda, Ele transforma, assim como Ele fez na minha vida. Já estou cansado de falar, o meu casamento estava quase destruído, a minha vida estava quase destruída, mas Deus transformou aquilo que era água em vinho, e eu estou aqui pregando a sua palavra hoje. Você tem motivo para adorar Ele. Aleluia. Aleluia. Então, Jesus pega aquela água que agora é vinho. Maricelma, ele chega para o servente e diz: ó, não leva para fulano de tal, não. Ele diz: leva para o mestre Sala. Ou seja, leva para o padrinho do noivo, leva para aquele que entende de vinho. E eles tinham uma tradição, que na festa de casamento eles serviam o vinho ruim primeiro. Não, perdão, ele servia o vinho bom primeiro. Aí quando os camaradas já estavam tudo grogue, aí eles botavam o vinho ruim. Só que aí eles tomaram muito vinho, esse mestre Sala, eles tomaram o vinho todo, a ponto do vinho acabar. E aí, o camarada chega lá, o servente, e entrega o vinho para ele. Quando ele bebe o vinho, ele sente um sabor diferente. O negócio está melhor. Tem mais cheiro, irmão Maico. Tem mais sabor, porque aquilo que Jesus faz, irmão, é glorioso em nossas vidas. Aleluia. A prova pode estar durando muito tempo, mas a vitória vai ter sabor de mel. Ah, tem. Oh, se tem. Aleluia. O mundo pode estar dizendo que você não vai conseguir, mas eu estou aqui como homem de Deus para te dizer: você vai sim. Não é porque eu estou falando, mas é porque o Espírito Santo está tocando no meu coração. E diga para ela e diga para ele que eu vou entrar com providência nesse negócio, porque eu sou Deus. Quando o camarada, ele prova o vinho, Ricardo, ele fica impressionado, ele quer beber mais.
E aí ele disse, não, chama o noivo aí, que eu quero falar com esse camarada aí. Esse camarada é folgado aí, tem muito dinheiro para estar botando esse vinho. Aí chega para o noivo e diz, olha, nos outros casamentos que eu participei, nas outras festas, o pessoal bota o melhor vinho primeiro. Mas você botou o melhor vinho, deixou o melhor vinho por último. Coitado do noivo, nem sabia que tinha acabado o vinho. Ele só sabia de uma coisa, a certeza de quem ele tinha convidado para estar no seu casamento. Isso ele sabia, porque quando nós convidamos Jesus para estar no nosso casamento, Jesus vai impressionar aqueles que não acreditam. Aquilo que não era, aquilo que estava acabando, ele vai transformar, vai fazer um milagre, e a vitória é tua, no nome do Senhor Jesus. E eu creio que o melhor de Deus ainda está por vir na tua vida. Eu estou olhando para o dia de hoje, que está maravilhoso, mas eu já estou vendo pelos olhos da fé, irmã Simone, que o dia de amanhã será melhor do que o dia de hoje. Sexta-feira teremos um culto aqui glorioso na presença do Senhor, porque o melhor de Deus ainda está por vir. O noivo poderia chegar e dizer, não, o vinho é um só, eu não reservei, não fiz muita reserva de vinho não. Mas querido, Jesus, ele deu início os seus milagres em um casamento. E você hoje está aqui, creio que você não seja essa área sua, ou talvez seja, mas não importa, porque por onde Jesus passa, o milagre acontece. E eu quero eu não vou fazer um desafio, que eu não posso fazer isso, mas eu quero dizer para você, hoje é a primeira quarta-feira dos 7 milagres de João. Eu já tive uma experiência com essa campanha em outros lugares, e o mesmo Deus que operou lá, Ele está aqui nessa noite, e vai operar na tua vida. Não desista. Mesmo que tu diga não vá, você vem em nome de Jesus. Faça um desafio com você mesmo. Quando você dizer eu não posso, responda para você mesmo na frente do espelho. Você está falando para mim que mim não vou, mas eu vou em nome de Jesus. Eu vou estar os 7 dias. Sabe por quê? Porque são 7 homens e mulheres de Deus ministrando a palavra sobre a tua vida, e todos eles estão consagrando a vida no altar do Senhor. Sabe para quê? Para que o nome, o milagre, o nome de Jesus seja exaltado e glorificado na tua vida. Esses que vier pregar, o que vier dirigir, o que vier louvar, eles são os menores da casa de Deus. João disse, importa que eu diminua e que ele cresça. Quando João disse isso, João estava dizendo, o melhor dele ainda está por vir na tua vida. Posso crer. Fica de pé em nome de Jesus. Em minha